Boa noite, internautas, boa noite, telespectadores. Aqui estamos para mais uma noite, o nosso Maçonaria e Humanidade. Hoje, tendo a obrigação de substituir o nosso irmão Florencio, que está com alguns problemas aí de saúde, em convalescença pessoal. Nós vamos tentar hoje aqui, novamente esclarecer as dúvidas e desmistificar a todas as pessoas, que é o nosso objetivo desse programa, né? Com o nosso grato patrocínio das pizzas de Nápoles, que hoje, com essa chuva, realmente uma grande pedida, né? Com certeza a maior e melhor pizza de Montenegro, de Nápoles, né? A pizza que você merece aí numa segunda-feira chuvosa. E hoje aqui temos a presença de um irmão visitante, irmão Alessandro Gasolieres, um mestre maçom, né? Pertencente a uma loja de Porto Alegre, que veio nos brindar com a sua visita. Irmão Alessandro, as boas-vindas aos nossos telespectadores. Muito boa noite a todos e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, conversando um pouquinho mais sobre maçonaria. Que coisa boa. O irmão Alessandro é um mestre de uma loja de Porto Alegre e tem a particularidade, é um engenheiro de mecatrônica. Aí a gente já consegue ver a diversidade que a maçonaria proporciona, né? Reunindo homens das mais variadas profissões, independente dos seus credos, das suas religiões, das suas profissões, do seu nível de instrução, né? Temos engenheiros, temos médicos, temos dentistas, temos, né, tributaristas, pessoas das mais variadas que fazem parte da maçonaria, verdadeiros homens, né, justos e perfeitos, que são pensados dentro da sociedade para representar. E o Alessandro, né, com uma formação de alta tecnologia, como é que é essa coisa assim de ser um engenheiro mecatrônico, ter morado na Alemanha, ter essa vivência? Como é que é a maçonaria na Alemanha? É tão discreta ou já é uma coisa que já está mais exposta em relação ao que era antigamente? Então, a percepção que eu tive na oportunidade que estive morando na Alemanha e outros países da Europa, fiquei por muito mais tempo na Inglaterra do que na Alemanha em si. Mas a perspectiva que eu vi sobre a maçonaria na Alemanha é que ela existe. A maçonaria está presente em todo o planeta, ela é universal e mundial. Porém, ela é muito mais discreta do que nos países aqui da América ou do restante da Europa. Por exemplo, na França, na Inglaterra, ela é muito mais nítida, a gente percebe em monumentos, é muito mais perceptível, assim como nos Estados Unidos. Não sei se em virtude dos acontecimentos das guerras que houveram na região da Alemanha, né, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, eu acho que houve uma perseguição, de certo modo, por uma falta de compreensão e entendimento do que realmente era a maçonaria, de modo que até hoje ela é muito mais discreta do que em outros locais. Na época que tu moraste na Inglaterra e na Alemanha, tu já eras maçom? Não, quando eu residia nesses países, na Inglaterra eu não era maçom, mas já acompanhava a maçonaria há mais de 15 anos anterior à minha iniciação. Então eu já tinha esses olhos, né, voltados para as edificações, para as obras maçônicas no contexto geral. Existem verdadeiras obras de literatura que justamente fazem a colocação entre a maçonaria e a arquitetura, né? Que tem uma correlação muito direta no seu simbolismo, mas também em obras, museus, em vários estatuetas, monumentos ao longo dispersos no mundo, muito fortes em Portugal, na Espanha, né? Sim, em Portugal. Toda essa região onde houveram muitos templários, né? Existem muitos monumentos, muitas edificações com vários traços maçônicos, né? Com várias alegorias maçônicas, de certa maneira. A região de Sintra é uma cidade que também tem muita coisa sobre maçonaria em Portugal. Portugal em geral, né? Portugal, França, tem muita coisa fácil de ser vista.
Percebi. Hoje a maçonaria ela já não tem o mesmo tom de que era na antiguidade, onde ela sofreu várias perseguições, muito castigada ao longo da Inquisição, mas hoje ela é muito mais discreta do que secreta. Na época, tu tivesse contato com algum irmão, tu conseguia identificar algum irmão que se dizia maçom, ou realmente as coisas eram extremamente discretas na época? Não, como eu não havia sido iniciado, não era membro da ordem, né, não era irmão, eu não percebia, na verdade nem procurava saber quem eram os irmãos ou não, mas desconfiava, né, desconfiava pela maneira polida, com a maneira justa, principalmente pela questão comportamental, pelas atitudes, né. Isso chamava a atenção e eu pensava, poxa, eu acho que esse é maçom, essa pessoa tem grandes chances. Mas obviamente nunca perguntei, nunca me identifiquei, porque eu não fazia parte da ordem naquele momento, naquela oportunidade. Né? As pessoas sempre fazem uma apologia, né, à perfeição, né, mas aí vem aquela pergunta, não existem maçons bons, maçons maus? Olha, acho que em todos os segmentos da sociedade, existem em todos os contextos, existem pessoas boas e pessoas que não têm uma conduta que seria relevante, digna, né? E também acho que existem maçons que infelizmente também depõem contra o que é o princípio da ordem, né? De buscar ter pessoas mais justas, corretas, de caráter inabalável e que possam se transformar em espelhos, modelos para a sociedade, ser construída passo a passo, toque a toque, né? Contato diário, para que possa isso ser um multiplicador de virtudes. Esse é o conceito da maçonaria? Com certeza. Procuramos evoluir como pessoas, como cidadãos, sermos pessoas melhores a cada dia, com autoconhecimento, com tudo que a maçonaria nos proporciona, de maneira com que esse aperfeiçoamento pessoal possamos projetar na sociedade os nossos reflexos. Contudo, né, como o irmão comentou, às vezes se erra. A maçonaria é perfeita, os homens não o são. Então, por isso, como o irmão comentou, temos alguns irmãos que destoam, né, que ainda não assimilaram, não aprenderam o que representa, o que é ser maçom, o verdadeiro significado. Nesse contexto, muitas pessoas se aproximam da ordem maçônica, achando que a ordem maçônica é um clube de benefícios. Né? Ou que possa levar a ganhos secundários, enriquecimento, projeção social, política. Existe ainda esse pensamento? Lamentavelmente existe. Nós conhecemos algumas pessoas que se aproximam da ordem e logo em seguida, quando percebem que não é isso, que eles não vão obter sucesso desta maneira, acabam se distanciando, naturalmente acabam se distanciando e a maçonaria segue em frente. Nós conseguimos detectar os próprios, não vou dizer o termo, mas essas próprias pessoas, esses próprios irmãos acabam, digamos assim, naturalmente se distanciando, porque percebem que ali não vão ter chances de obter os seus ganhos pessoais, digamos assim. A maçonaria em si é uma das ordens seculares dentro da humanidade, né, da história, da civilização, e ela tem as suas peculiaridades, né? Ela pinça homens dentro da sociedade para que possam ser lapidados, serem trabalhados para se tornarem melhores, né? E como eu disse, infelizmente nem sempre a gente consegue, né, que as pessoas consigam evoluir. Ela é uma entidade de estudo, de projeção filosófica, existe uma facção esotérica. Como é que ela trabalha essas assim? Uma coisa que é certa, ela não é uma religião, né? As pessoas confundem às vezes a maçonaria com uma religião. Ela não é uma religião. Não, ela não é uma religião, contudo nós temos uma liturgia, né? Nós temos alguns ritos, algumas diretrizes que são cumpridas. Então, nesse sentido, pelo fato de termos uma liturgia, como a igreja tem, as religiões têm, muitas pessoas confundem o fato e tentam associar a maçonaria com a religião. Muito pelo contrário, nós não somos uma religião. Contudo,
nós acreditamos no grande Criador, no Ser Supremo. E isso é imprescindível para se tornar maçom. É crer num ente supremo, seja lá a que religião pertence, mas é necessário que seja uma religião monoteísta. Nós não admitimos na maçonaria religiões politeístas. Mas, novamente, a maçonaria não é uma religião. E aí então temos, né, a visita ilustre então do irmão Alessandro, né, engenheiro mecatrônica, dando esses pequenos, né, gotas maçônicas de como é a formatação da ordem. E sendo de uma formação eminentemente técnica, né, de uma forma exata, existe energia, existe sensibilidade, a maçonaria transformou alguma coisa, mudou a tua vida? O que ela te trouxe em termos assim de enriquecimento pessoal? Muita coisa, né? Ao longo da caminhada maçônica, nós vamos percebendo sutis modificações, principalmente na questão reflexiva. Nós refletimos muito mais, nos tornamos mais ponderados, mais estudiosos, mais sensíveis, né? Praticamos mais a empatia, nos colocamos no lugar do próximo. Então, nesse aspecto e na questão energética também, se percebe a presença, é um ambiente onde todos compartilham essa energia do bem. Tenho que tomar cuidado para não falar algumas coisas, então me desculpa se eu fico fazendo alguns rodeios, mas é natural que alguns termos a gente acaba reservando só para os membros da ordem. Perfeito. Nós estamos aqui então hoje debatendo maçonaria e humanidade com a visita do irmão mestre maçom, loja Maestro Antônio Carlos Gomes de Porto Alegre, loja de maestro. Então a música faz parte integrante dessa loja, como é que é? Com certeza. A harmonia proveniente das composições, e não podia ser diferente com o nosso maestro Antônio Carlos Gomes, é uma justa homenagem. Então, um maçom ilustre, né? Um maçom ilustre, assim como outros. E é importante falar dessa questão da música também, porque a música nos remete à sensibilidade, à percepção da música adequada para cada momento, uma música correta para estimular a reflexão. Então, nada mais justo do que fazermos uma homenagem a esse grande maestro. Sendo assim, a nossa loja, a Maestro Antônio Carlos Gomes, número 515, Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Queridos internautas, telespectadores, qualquer dúvida ou questões que queiram, através do telefone do 51-99732-6190, para que a gente possa, né, trabalhar os temas que possam servir de esclarecimento e enriquecer a cultura, e como objetivo deste programa, e desmistificando, né, essa, às vezes, falta de empatia, de constrangimento, radicalismo, muitas vezes, pelo qual a maçonaria já viveu, né? Já viveu tempos de escuridão, né? Escuridão naquela sensação de falta de luz, não na escuridão da cor propriamente, né? Sim, sim. Ou seja, as pessoas viveram os momentos dentro da história onde não tinham realmente o interesse de que as coisas evoluíssem, as próprias ciências, né? As geometrias, os conhecimentos, as grandes descobertas que ocorreram ao longo dos séculos XII a XV foram frutos muitas vezes de maçons ilustres que foram... Sim, foram precursores. Precursores de tudo, né? Então houve, principalmente na Idade Média, uma idade, vamos dizer assim, das trevas, em algumas regiões, e felizmente isso já passou, mas o surgimento do iluminismo, e não só de uma maneira de iluminação do conhecimento, mas esse movimento em geral fez com que todas as ciências prosperassem, né, na busca da verdade. E a maçonaria mais nada é do que a busca pela verdade. O irmão Florencio, que hoje infelizmente nos faz presente, me coube essa missão aqui de substituí-lo, né, por diversas vezes já abordou esse assunto, né, para fazer a diferenciação entre
luz, iluminismo e os Illuminatis, né? As conspirações, Sim. que são coisas que são muitas vezes arraigadas, colocadas como a maçonaria, estando no centro de uma teoria de conspiração. São ideias equivocadas, são argumentos equivocados e que partem de pessoas que desconhecem, ignoram o trabalho da maçonaria e o quanto ela colaborou pelo desenvolvimento da sociedade em geral no mundo, para que a gente hoje tenhamos um mundo livre. Ela foi precursora de vários movimentos. E foram com esses ideais que se tornou possível. Conseguimos vencer essas trevas que dominavam a Idade Média. Então, houve um momento onde os maçons foram perseguidos e, mais do que nunca, houve essa necessidade da nossa descrição, das nossas formas de reconhecimento, porque fomos perseguidos pela Igreja. E aí vem a história do segredo da maçonaria, né? E a sua atribuição muitas vezes à imagem do bode. O bode, né, que é tão cultuado em algumas religiões, de uma forma, às vezes, né, que seja criticada, enfim, dentro da maçonaria ele é simplesmente a representação atribuída ao segredo. Poderia comentar essa parte, basicamente, do bode, que ele praticamente é flagelado, mas não abre o bico, se mantém. Exatamente. É um costume, um dito, né? Se não me engano, judaico, hebreu, aonde se a pessoa desejasse desabafar ou se abrir, contar alguma coisa, algum segredo, que o fizesse com o bode. Por quê? Porque o bode não falava. Então, seus segredos estavam muito bem guardados. Então, essa é a alegoria, essa é uma das alegorias representadas pelo bode. O bode não fala. Ou seja, sabemos guardar segredos. Com certeza. Irmão Alessandro, o maçom, por sua descrição, naturalmente é um ser da sociedade, um ser atuante, não é uma pessoa que se diga que seja melhor que as outras, mas ela é diferente. Quando o maçom começa a ostentar aqueles símbolos, os pins, os anéis, hein? O que tu pensas a respeito dessa forma de manifestação? Bom, todos nós somos livres para fazermos o que quisermos, sem que dessa maneira causamos algum ônus a alguém. Enfim, particularmente eu não uso nenhum pin, não tenho nenhum adesivo no carro, não tenho nada que me denuncie ou evidencie que sou maçom. Eu não faço questão, eu sei que eu sou maçom e eu tenho consciência de que não sou maçom para ostentar a posição que ocupo ou status de maçom. Muitas pessoas querem notoriedade dessa forma. E esse não é o propósito do verdadeiro maçom. E quando o maçom tem um pin ou algo discreto que ele use, ele simplesmente o faz para lembrar quem ele é. Exatamente. É uma lembrança a ele e não para os outros. Exatamente. Essa é uma passagem muito interessante que o irmão Alessandro comenta, né? Teve um irmão que presenteou um outro durante uma cerimônia lá de graduação, e colocou um pequeno pin na lapela do batizado, iniciado, enfim, né? E disse: isso aqui não é para você ostentar, é para você enxergar que a partir desse momento, toda vez que você for cometer algum excesso, pense antes, olhe, identifique-se e exerça, né, os princípios da prudência e da tolerância. Exatamente. Né? Ou seja, aquela destempero que muitas vezes a gente cada vez mais fica preocupado, as questões de trânsito, as brigas, as questões com os vizinhos, todas aquelas situações que fazem parte, que infelizmente ainda fazem parte da desurbanização da cultura, né? Muitas vezes o maçom ele é um ser mais comedido, né? Ele trabalha essa forma de relacionamento de uma forma mais prudente. É assim mesmo? É assim mesmo, pelo menos é assim que deve ser. É isso que exercitamos, sermos mais comedidos, como eu falei. Nos tornamos mais reflexivos e mais tolerantes. Procuramos administrar essas questões da melhor forma, né?
porque ao longo dessas reflexões, desse crescimento pessoal, como é que eu posso dizer, nos tornamos mais hábeis para lidarmos com essas situações. E o Kim, como eu também estava presente nessa circunstância onde o iniciado foi presenteado, fazendo jus às palavras, né, realmente nos lembra a quem somos, o exemplo que nós devemos dar. Exatamente. E não uma questão de ostentação. Muito bem. Esta então é a nossa edição do Maçonaria e a Humanidade, né? Hoje com a visita do irmão Alessandro Dres Aurelius, de Porto Alegre, vindo aqui esclarecer e tirar as dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, né? Sobre os temas, sobre as questões todas que envolvem a maçonaria, né? Uma dúvida que suscita raramente, frequentemente aqui é: por que se usam sempre a mesma roupinha de pinguim? Né? Todos são iguais, todos usam o mesmo termo, né? Se sabe que existem vários tipos de ritualísticas, de ritos, né? De modelos que são seguidos dentro do que são as potências que a maçonaria permite. Alguns usam chapéus, usam como é que se chama? Aquele bonezinho judeu, o kippá, e outros justamente usam chapéus assim e coisas. Por que o preto e o branco? Por que a roupa é tão inserida desse modelo para que o maçom siga esse perfil de vestimenta? É uma pergunta bem interessante e existe mais de um significado, mais de uma razão, mas de um modo geral eu vou comentar sobre a razão mais simples. Você mesmo acabou de comentar por que todos se vestem iguais. Simplesmente pelo fato de que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E somos despojados de vaidade. Não haveria sentido que os irmãos estivessem com as roupas mais diferentes, mais enfeitadas, mais adornadas do que os demais. Desta forma, haveria uma diferença ou até uma falta de disciplina. Então, nos vestimos da mesma maneira, justamente para nos lembrar cada vez mais que todos nós somos iguais. Todos nós seguimos o mesmo caminho. E todos os irmãos que uma vez são iniciados, que é a forma de como se denomina o batismo dentro da maçonaria, eles vão tendo níveis de crescimento, de graduação, né? Dentro do nível do qual se preconiza tempo, qualificações, cumprimento de tarefas, é uma evolução do indivíduo dentro da ordem, né? Isso dá para se dizer que, independente do grau, não existe um mais maçom ou um menos maçom, né? Não. Não existe, apesar de haverem maçons mais experientes, seja de idade ou tempo de maçonaria, não existe essa premissa de um ser mais maçom do que o outro. Justamente porque todos nós somos iguais, todos nós somos maçons, indiferentemente do grau no qual estejamos ocupando, no qual estejamos situados. Dessa maneira, todos somos reconhecidos como maçons. Perfeito. Essas são as nossas colocações hoje, então, a respeito da maçonaria e humanidade, trazendo as discussões, né, que são polêmicas, que causam as divergências, que causam os preconceitos, e o objetivo é exatamente esse, é desfazer, é trazer os esclarecimentos. É óbvio que dentro de toda uma entidade que viveu o seu momento de perseguição, que existiu sempre muito zelo, ainda existe preconceito de uma certa forma? Existe radicalismo? Existe. Com certeza. Dependendo da região, do nosso próprio país mesmo, da localidade, existem pessoas que não têm esse mesmo esclarecimento, digamos assim. Tem pessoas que ainda acreditam que a maçonaria seja algo demoníaco, ou algo do mal, ou que se faça
conspirações, que se participe que seja uma seita, algo do mal. Lamentavelmente ainda existem, né, em tempos atuais, pessoas que pensam dessa maneira. É uma grande minoria, obviamente, mas existem, podem ser. Ao longo da história da humanidade, a alquimia sempre fez parte dos conceitos também da Idade Média, né? A gente vê bastante filmes do Mago Merlin, aquelas coisas, né? E acho que por si só, muitas dessas pessoas que eram verdadeiros, como é que se chama? Médicos, né? Farmacêuticos, os primeiros né? cientistas, estudiosos, né? Muitas vezes, algumas das suas atitudes já geravam em cima de si aquele conceito da feitiçaria. Sim. Realmente, por exemplo, em tempos idos, falarmos de algo simples como um magneto, um ímã atrair um metal, aquilo era uma energia invisível, não se compreendia, ou o fato de misturar dois líquidos e eles aquecerem, ou mudarem a tonalidade, ou darem origem a uma segunda substância, isso despertava nos ignorantes a criação de um mito, né? Um falso entendimento do que realmente, e em função disso, a percepção. O próprio Galilei, né? Sofreu essa perseguição quando ele disse que, Copérnico também, ele disse que a Terra girava em torno do Sol. E a Terra é redonda ou é um planisfério? Agora nós vamos criar uma polêmica, vamos ter mais uns 2, 3 programas porque o assunto vai ser extenso e não vai se esgotar, né? Se a Terra é redonda ou uma esfera? Se é um disco? Um disco, um planisfério, né? Olha, se ela fosse plana numa forma de disco, como é que a natureza, como é que a água ia conseguir se manter coesa? Como é que ela não ia escoar pelas beiras, pelas bordas? Enfim, é impossível, né? Já em 1500, 1400 e pouco, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama e outros grandes navegadores fizeram a circunnavegação. Então, saíam do lugar e faziam uma volta ao mundo. Então, como é que hoje, apesar de todo o conhecimento que há, surge esse boato de que a Terra é plana? É verdade. Estamos aqui, então, em mais uma noite, né, com o nosso programa Maçonaria e Humanidade, patrocínio das nossas deliciosas pizzas de Nápoles, né? Hoje é uma noite chuvosa, a maior e melhor pizza, pelo menos na minha opinião, né, de Montenegro. Irmão Alessandro, suas considerações finais, se despeça então dos nossos telespectadores e internautas, o Vale do Caí, quebra ver. Novamente, muito obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco, né, do que debatemos aqui e deixar um grande abraço a todos, né, toda a comunidade de Montenegro e do Vale do Caí. É isso aí. E o nosso programa segue firme e forte, né? Então, dúvidas, questionamentos podem ser enviados aos telefones aí já previamente difundidos, né? Cito o 51997326190, com as dúvidas, os esclarecimentos, os assuntos que possam ser trazidos à pauta, né? Com a ajuda e a visita sempre de irmãos brilhantes que vão ostentar e conduzir essas noites aqui nossas com tanto brilhantismo, né? Agradecemos a atenção e a presença dispensada a nós nesta noite e vamos novamente, né? Obrigado, irmão Alessandro. E eu que agradeço. Um bom retorno, obrigado. Leve um tríplice fraterno abraço a todos os irmãos de sua loja. Com certeza. E que possa retornar muitas vezes conosco aqui. Muito obrigado, meu querido irmão.